Você já reparou que quando sente uma dor nas costas, a primeira coisa que faz é engolir uma pílula que viaja pelo corpo todo, passa pelo estômago, pelo fígado, pelos rins, circula no sangue inteiro, só para tentar chegar naquele ponto específico que está doendo? Você já parou para pensar no absurdo que é isso? O problema está em um só lugar, mas você trata o corpo inteiro como se fosse um campo de batalha. E enquanto isso, a dor continua, porque a pílula não resolve a causa. Ela só silencia o alarme por algumas horas. Hoje eu vou te ensinar uma técnica de cura local que nossas avós dominavam, capaz de puxar a dor e a inflamação de fora para dentro, sem precisar intoxicar seu corpo inteiro. É a técnica da compressa quente. E não estou falando daquelas compressas fracas que você compra pronta na farmácia e que esfria em 5 minutos. Estou falando da compressa medicinal de verdade. Aquela que era preparada com ervas específicas, com o calor certo, com o tempo certo, e que resolvia em uma noite o que o remédio de farmácia leva semanas tentando disfarçar. Porque veja bem, a geração dos nossos avós não tinha pronto-socorro em cada esquina. Não tinha anti-inflamatório de última geração. Não tinha ressonância magnética para diagnosticar cada dorzinha. Mas eles tinham algo que a gente perdeu. Eles tinham o conhecimento de como tratar o problema exatamente onde ele está. Eles não ficavam esperando o remédio fazer o caminho longo pelo corpo todo. Eles iam direto ao ponto. E funcionava. Funcionava tão bem que o trabalhador da roça que travava as costas de manhã cedo, à noite já estava curado, e no dia seguinte voltava ao batente sem reclamar. Mas antes de eu te ensinar o passo a passo, deixa eu te explicar por que você continua tendo dor, mesmo tomando remédio. Os remédios de farmácia, os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares, eles fazem uma coisa muito específica. Eles anestesiam. Eles bloqueiam os sinais de dor que o corpo está tentando te mandar. É como você estar numa casa pegando fogo e, em vez de apagar o incêndio, você só desliga o alarme de fumaça. O barulho para, mas o fogo continua queimando. E o que acontece? O músculo continua tenso. A inflamação continua lá, consumindo os tecidos. A circulação continua ruim naquela região. E você vive comprando pomadas caras, voltando na farmácia todo mês, porque ninguém te ensinou a tratar a raiz local do problema. Ninguém te ensinou que existe uma forma de levar calor medicinal, sangue novo, oxigênio e propriedades curativas diretamente para o ponto que está machucado, sem precisar passar pelo estômago, sem agredir o fígado, sem sobrecarregar os rins. E não é culpa sua. A pressa nos fez esquecer o caminho mais simples. Nos ensinaram que saúde tem que ser rápida, tem que ser prática, tem que caber na bolsa e ser engolida em 2 segundos enquanto você corre para o trabalho. Mas o corpo não funciona assim. O corpo precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de tempo. E quando você dá esse tempo, quando você trata com respeito, ele responde. Ele se cura. Agora presta muita atenção porque aqui começa a sabedoria antiga que pode acabar com anos de dor crônica. A técnica da compressa quente funciona por um princípio que os antigos conheciam muito bem, mas que a medicina moderna meio que esqueceu. É o princípio da ação localizada. Em vez de bombardear o estômago com química, que vai ser distribuída pelo corpo inteiro, a gente usa a pele como porta de entrada. A pele é o maior órgão do corpo. Ela absorve, ela respira, ela é permeável. E quando você coloca uma compressa quente medicinal sobre uma área dolorida, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeira, o calor dilata os vasos sanguíneos daquela região. Mais sangue chega, mais oxigênio chega, mais nutrientes chegam. E mais importante ainda, as toxinas e os resíduos inflamatórios que estavam presos ali começam a ser drenados, levados embora pela circulação. Segunda, as propriedades medicinais das ervas que você usou na infusão penetram através da pele,
agindo diretamente no músculo, no tendão, na articulação que está inflamada. Terceira, o calor em si relaxa a musculatura tensa, desfaz os nós, alivia a pressão sobre os nervos. É como a técnica do plantio concentrado que eu sempre falo. Você não espalha adubo em todo o terreno esperando que alguma coisa chegue na planta. Você coloca o adubo direto na raiz, no ponto exato onde a planta precisa. E o resultado é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais econômico. A compressa quente faz exatamente isso. Ela foca todo o fluxo de sangue, oxigênio e propriedades medicinais diretamente no ponto exato da dor. Agora vem a parte prática. A parte que você precisa gravar bem, porque cada detalhe faz diferença. Não é apenas jogar água morna num pano qualquer e colocar nas costas. Isso não resolve nada. A compressa medicinal de verdade tem técnica, tem ciência, tem sabedoria acumulada de gerações que testaram, erraram, acertaram e passaram adiante o que funciona. Primeiro, você vai precisar de um pano grosso de algodão. Não serve aquelas toalhinhas finas de rosto. Precisa ser um tecido que segure bem a água quente e que não esfrie rápido. Pode ser uma fralda de pano daquelas antigas. Pode ser um pedaço de lençol velho de algodão puro. Pode ser uma toalha de mão grossa. O importante é que seja algodão natural, porque algodão respira, não retém químicos e não irrita a pele. Segundo, você vai preparar uma infusão medicinal forte. Não é chazinho fraco, é infusão concentrada. Você vai usar ervas específicas que têm propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e circulatórias. As melhores para dores musculares e articulares são alecrim e eucalipto. Você pega um punhado generoso de folhas de alecrim fresco ou seco, mistura com um punhado de folhas de eucalipto, coloca numa panela com 1 litro de água e deixa ferver por 10 minutos. 10 minutos fervendo. Não é só esquentar. Precisa ferver para extrair os óleos essenciais, os compostos ativos que vão fazer o trabalho de cura. E aqui vem um segredo que pouquíssima gente sabe. Depois que você tirar a panela do fogo, você adiciona 2 colheres de sopa de sal grosso. Não é sal refinado de cozinha. É sal grosso, aquele que vem em cristais grandes. O sal grosso tem uma propriedade osmótica poderosa. Ele ajuda a puxar a umidade retida nos tecidos, ajuda a drenar o inchaço, ajuda a desintoxicar a região inflamada. Mexe bem até o sal dissolver completamente. Agora você espera essa infusão esfriar um pouco, mas não muito. Ela precisa estar quente, bem quente, mas não a ponto de queimar a pele. O ideal é que você consiga encostar o dedo e aguentar por 3 segundos. Se não aguentar nem 1 segundo, está muito quente. Espera mais um pouco. Se consegue deixar o dedo confortavelmente, está frio demais. Não vai funcionar. Quando a temperatura estiver certa, você mergulha o pano de algodão nessa infusão. Torce bem para tirar o excesso, mas deixando ainda bem úmido, e aplica diretamente sobre a área que está doendo. Pode ser nas costas, no ombro, no joelho, no pescoço, onde estiver o problema. E aqui vem o grande segredo que a maioria das pessoas não sabe e que faz toda a diferença. Você não deixa a compressa descoberta. Você abafa. Por cima da compressa úmida e quente, você coloca uma toalha seca, grande, grossa e enrola bem, criando uma camada de isolamento. Essa toalha seca tem 2 funções. Primeira, ela segura o calor por muito mais tempo. Em vez da compressa esfriar em 5 minutos, ela vai manter o calor agindo por 20, 30 minutos. Segunda, ela força o vapor e os princípios ativos das ervas a penetrarem mais profundamente na pele, nos músculos, nos tecidos. E então você deita, relaxa e deixa aquele calor medicinal fazer o trabalho dele. Você vai sentir a diferença em poucos minutos. A dor começa a diminuir. A tensão começa a soltar. A região fica mais macia, mais solta, mais viva. E se você tiver paciência de fazer isso 2 vezes ao dia, por 3 dias seguidos,
Você vai resolver problemas que estavam te incomodando há meses. Deixa eu te dar os números, porque eu sei que você quer saber se isso funciona mesmo. Apenas 20 minutos dessa compressa entregam mais alívio e oxigenação para a área machucada do que 3 dias de repouso absoluto. 3 dias deitado na cama sem fazer nada não resolvem o problema porque não aumentam a circulação, não trazem sangue novo, não drenam a inflamação. Mas 20 minutos de compressa quente com ervas medicinais fazem tudo isso ao mesmo tempo. Os trabalhadores da roça usavam esse método para curar lombares travadas e voltar ao trabalho fortes no dia seguinte. Não tinha luxo de ficar de molho uma semana esperando passar. Tinha serviço para fazer, tinha família para sustentar. Então, eles aplicavam a compressa à noite, dormiam com aquele calor agindo e no outro dia acordavam novos. Não era milagre, era técnica, era conhecimento, era respeito pelo corpo. E tem outro detalhe importante que eu preciso te contar. Essa compressa não serve só para dores musculares. Ela serve para uma infinidade de problemas. Cólica menstrual. Compressa quente no baixo ventre com infusão de camomila e erva doce. Dor de cabeça tensional? Compressa morna na nuca com hortelã. Congestão no peito? Tosse presa? Compressa quente no peito com eucalipto e alecrim. Dor de estômago, má digestão? Compressa morna na barriga com boldo e hortelã. É uma técnica versátil, barata, eficiente. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando que dá trabalho, que é mais fácil tomar um comprimido, que você não tem tempo para ficar fervendo erva, molhando pano, fazendo compressa. E eu te digo uma coisa: fazer o preparo não é perda de tempo. Perda de tempo é passar meses em salas de espera de hospitais. Perda de tempo é viver com dor crônica porque o remédio não resolve. Perda de tempo é gastar fortunas em tratamentos que não funcionam. 20 minutos preparando e aplicando uma compressa é investimento, é cuidado, é amor próprio. E o próprio ato de preparar a água, colher as ervas, fazer a infusão, já é o início da cura. Porque você está saindo do piloto automático. Você está prestando atenção no seu corpo. Você está dizendo para ele: eu te vejo, eu te respeito, eu vou cuidar de você do jeito que você merece. E antes de eu continuar, eu preciso fazer um convite para você. Se você chegou até aqui, se isso está fazendo sentido, se você quer resgatar a saúde raiz, simples e eficiente, então se inscreve agora nesse canal. Ativa o sininho. Compartilha com quem você ama, porque esse conhecimento precisa circular. Ele não pode morrer. Seja bem-vindo à velha guarda da botica. Deixa eu te contar uma história que resume tudo isso. Conheci um senhor, seu Manuel, pedreiro a vida toda, que aos 60 anos estava quase aposentando não por idade, mas por dor. A coluna não aguentava mais. Ele tomava 3 tipos de anti-inflamatório diferentes, usava pomada cara todos os dias e, mesmo assim, mal conseguia levantar da cama pela manhã. Os médicos diziam que era desgaste natural, que era a idade, que ele teria que conviver com isso. Até que a esposa dele, Dona Conceição, uma senhora simples que tinha aprendido com a mãe os segredos das ervas, decidiu que ia tentar o método antigo. Toda noite, durante 2 semanas, ela preparava a compressa quente com alecrim, eucalipto e sal grosso. Aplicava nas costas do marido, abafava com toalha seca e deixava ele descansar por meia hora antes de dormir. Na primeira semana, seu Manuel já estava dormindo melhor. Na segunda semana, ele acordava sem aquela rigidez terrível. No fim do mês, ele voltou ao trabalho. E quando eu o encontrei 2 anos depois, ele estava subindo em andaime, carregando saco de cimento, trabalhando como se tivesse 40 anos, sem remédio, sem dor. Só com a compressa que a esposa continuava fazendo 3 vezes por semana como manutenção. Isso não é caso isolado. Isso é o que acontece quando você trata o corpo com respeito,
quando você vai direto na causa do problema, quando você usa o que a natureza oferece da forma certa. E olha, eu não estou dizendo que você deve abandonar a medicina moderna. Não é isso. Se você quebra um osso, você vai para o hospital. Se você tem uma doença grave, você procura um médico. Mas para as dores do dia a dia, para as tensões musculares, para as inflamações comuns, você tem o poder de se curar com suas próprias mãos. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É o resgate do cuidado. Porque quando você prepara uma compressa para você mesmo ou para alguém que você ama, você não está só tratando uma dor física. Você está dizendo que aquela pessoa importa, que ela merece tempo, que ela merece atenção, que a cura dela não é uma transação comercial numa farmácia, mas um ato de amor e de sabedoria. O próprio ato de ferver a água, de sentir o aroma das ervas se espalhando pela cozinha, de molhar o pano na temperatura certa, de aplicar com cuidado, de ajeitar a toalha para segurar o calor, tudo isso já é cura. Porque você está saindo da pressa. Você está entrando no tempo da natureza, no tempo do corpo, no tempo da vida real. E quando você deita com aquela compressa quente fazendo o seu trabalho, quando você sente o calor penetrando, a dor soltando, os músculos relaxando, você entende o que eu estou falando. Você entende que existe um caminho diferente. Um caminho mais simples, mais honesto, mais eficiente. Um caminho que não enriquece laboratório, que não intoxica seu corpo, que não te torna dependente. Então, eu te deixo com essa reflexão. Trate seu corpo com o respeito e o tempo que ele pede, de forma limpa e honesta. Não terceirize sua saúde para quem lucra com sua doença. Não aceite que dor crônica é normal. Não se conforme com viver tomando remédio para sempre. Existe outro jeito. Existe o jeito antigo. O jeito que funcionou por gerações antes da farmácia virar templo. E quando você aplicar sua primeira compressa quente medicinal, quando você sentir aquele alívio profundo que nenhuma pílula conseguiu te dar, você vai lembrar desse momento. Você vai lembrar que alguém te contou que existia uma forma melhor. E você vai passar isso adiante. Vai ensinar para seus filhos, para seus amigos, para quem estiver sofrendo. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A técnica da compressa quente não é moda. Não é novidade. É herança. É sabedoria testada por séculos. É o conhecimento que seus avós usaram para sobreviver sem depender de ninguém. E agora, esse conhecimento está nas suas mãos. O que você vai fazer com ele? Vai ignorar e continuar na fila da farmácia? Ou vai honrar a herança dos antigos e se curar como antigamente? A escolha é sua. Sempre foi.